paz, Senhor Jesus Cristo, possa estar entrando na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família. Mais uma vez, depois de um bom tempo, nós estamos aqui para falarmos das coisas de Deus. E muitos de vocês hoje podem estar assim, uau, né? Porque vocês com certeza já viram o tema, né? Porque quando a gente publica, a gente coloca o tema do vídeo e já perceberam que o vídeo nós não estamos tratando sobre o milênio. Nós iniciamos alguns vídeos falando sobre o milênio e ficamos devendo mais o último vídeo, né? E até agora esse vídeo não apareceu. O que aconteceu com a Rejane? Rejane parou de publicar os vídeos, publicar os estudos. O que de fato aconteceu com a Rejane? Primeiramente, eu queria deixar claro a vocês que eu tô bem e eu quero mandar um abraço aqui especial. Faço questão de fazer isso em público. Um abraço super mega especial à Aline Haag. A Aline, nossa, ela tá sempre mandando e-mail, sempre perguntando como é que eu estou. E eu também quero mandar um forte abraço para todas as pessoas que fazem questão de postar nos comentários: olha, eu estou assistindo novamente os estudos eu tenho tido uma visão mais clara. Então, a todos vocês que usam o canal de uma forma enriquecedora, dá o feedback, mostrando que o meu trabalho aqui, pessoal, não é um trabalho em vão. Eu acho que isso é muito gratificante. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que têm dado um baita feedback, dizendo quão os estudos têm sido importantes para a vida de vocês. Quanto a eu não dar prosseguimento ao estudo sobre o milênio, eu quero deixar claro a vocês que eu já tenho falado sobre isso nos vídeos, que esse canal é um canal que visa a edificar a vida de vocês, não só a minha, que sou edificada quando recebo os estudos, quando recebo a mensagem de Deus, mas eu gosto de trazer coisas pontuais que vai ao encontro, né? Ao encontro das necessidades de cada um de vocês e de encontro àquilo que o mundo tem oferecido a gente. O vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a inveja é pior do que feitiçaria. E isso está muito ligado ao que nós temos visto hoje no mundo cristão. Por isso que eu já tenho observado os alimentos que muitos de nós temos comido na internet, nas igrejas, nos templos religiosos, e nós não temos posto o alimento que vem do céu, uma coisa rica, um alimento saudável, que é a palavra de Deus, nas nossas vidas. Nós estamos convencidos que nós estamos convertidos. Eu ouvi essa frase de alguém, eu estou tentando me forçar aqui a lembrança para eu dar os créditos, mas eu achei essa palavra muito plausível. Muitos de nós estamos convencidos de que nós estamos convertidos e nós não estamos convertidos. E se nós não estamos convertidos, por que o assunto milênio vai enriquecer a vida dessas pessoas? Não vai enriquecer. Eu posso falar para vocês sem pestanejar que, baseado em muitas revelações que Deus me deu, e eu posso dizer que foram Deus que me deu, porque muitas delas já aconteceram, e que vai ficar aqui para a grande tribulação, sim. Vai ficar pastores, cantores evangélicos, membros, vai ficar pessoas que você falava, oh, aquela irmãzinha que pregava lá na internet, vão ficar assim, entendeu? E muitos de vocês pensam que estão comendo um alimento limpo e estão fazendo coisas que são abomináveis a Deus. Então eu acho que a gente vai começar hoje a falar pontos aqui no canal Falando de Deus que talvez você fale assim, não, mas eu acho que você está pegando muito pesado, né? E a gente vai ver que, será que estamos pegando pesado? Olha, pessoal, quantas pessoas têm usado o nome de Deus para pregar o evangelho, para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu like, para ganhar a sua visualização, para ficarem ricos às suas custas. E o evangelho não é nada disso. A Bíblia diz que de graça receber, de você de graça dai. Claro que o obreiro é digno do salário dele, quando ele trabalha para a obra do Senhor e quando ele alimenta a sua vida com o tempo dele, você deveria sim abençoar a vida dessa pessoa que alimenta a sua vida. Então você deveria de voluntariamente, de bom grado, alimentar essa pessoa que largou tudo pela obra de Deus. Mas eu estou vendo que há muitas pregações que deixam, né, a desejar nas nossas vidas, e os crentes estão caminhando, estão pecando, estão tendo inveja, estão amaldiçoando o outro sem perceber, né? Então vamos lá.
O porquê eu escolhi esse tema, né? Eu estava fazendo, como toda semana eu tiro um período para meditar na palavra de Deus, e uma dessas passagens fala sobre nós valorizarmos a nós mesmos antes de valorizarmos ao próximo, amar a nós mesmos antes de amar ao próximo. Isso é um dos mandamentos, né? E fala sobre a inveja. E eu quis trazer essa pauta justamente não só para o meio familiar, mas como o meio da igreja, porque a gente considera a igreja a nossa família. Tanto é que o próprio Cristo, ele mesmo chamou os próprios discípulos, né, de filhinhos e de amigos. É a família dele. Então a gente tem mania de chamar o membro da igreja de irmão, de irmã, e nós somos uma grande família. A inveja é pior do que feitiçaria. O que significa isso? Porque muitas pessoas falam assim, a inveja é pior do que feitiçaria, mas não te explicam esse termo. E eu vim trazer esse termo para você porque muitas dessas coisas estão acontecendo no nosso meio cristão e nós estamos abraçando, achando que nós estamos fazendo o correto, e na verdade nós estamos agindo como feiticeiros. Muitos de nós estamos agindo como feiticeiros e muitos de nós estamos recebendo feitiçaria sem sabermos. A primeira coisa que eu quero fazer a diferença entre inveja e feitiçaria é que a palavra de Deus diz que a maldição sem causa ela não encontra pouso. Então a feitiçaria é quando alguém lhe joga, lança uma maldição na sua vida e essa maldição ela vai na sua vida se na sua vida tiver brecha ou não. Ela repousa, como a própria palavra de Deus, como uma andorinha, fica no seu vaguear, fica procurando durante o voo um local para pousar. A maldição ela faz a mesma coisa, ela fica procurando um local na vida daquela pessoa do qual ela foi direcionada e procurando brechas para que ela possa entrar. Então a maldição ela é enviada por alguém. Alguém que olhou, alguém que pagou lá o trabalho para ser feito, alguém que invocou os espíritos do mal, os demônios, e essa pessoa botou lá o nome do inimigo dela, da outra pessoa ali na boca do sapo, ou fez um trabalho, ou ela simplesmente falou, lançou uma maldição com a própria boca, ela usou as palavras dela, ela não fez nenhum trabalho, ela apenas lançou a palavra dela e amaldiçoou aquela vida, e simplesmente aquela vida, se ela não estiver com as brechas todas fechadas, a maldição pode repousar sobre ela. A gente tem alguns exemplos na Bíblia que isso aconteceu. A gente vê o profeta Eliseu, que ele estava calvo já, e ele passa por um grupo de crianças e as crianças caçoam sobre a calvície dele. E o que Eliseu faz? Eliseu amaldiçoou aquelas crianças. E muitos de nós questionamos se o que Eliseu fez foi certo ou errado. Eu tenho as minhas particularidades, mas isso não convém. Mas acontece que a maldição que Eliseu lançou sobre aquelas crianças, ela encontrou oportunidades, porque era legítima a fala de Eliseu. A gente pode questionar o comportamento, a maneira como Eliseu fez, sendo criança. E a gente sabe que criança, muitas delas fazem as coisas sabendo o que estão fazendo. Então, mesmo Eliseu sendo um profeta de Deus, mesmo Eliseu sendo um homem de Deus, Eliseu usou a boca dele para amaldiçoar alguém. A gente vê também a questão da maldição por pessoas de Deus ou que outrora foram de Deus, quando a gente observa o profeta Balaão. O que as pessoas iam até o profeta Balaão pedir? Pediam para que ele usasse apenas a palavra dele para amaldiçoar o povo hebreu, para que o povo hebreu perdesse a guerra e assim, né, o inimigo triunfasse sobre o povo de Israel. A gente sabe que os profetas, independente de falar bem ou mal, quando ele lançava uma palavra, aquela palavra ela poderia ser para maldição ou poderia ser para bênção para a vida de uma pessoa, porque o profeta era a voz do próprio Deus aqui na terra. Muitos de nós cristãos, quando odiamos alguma coisa, a gente amaldiçoa. A gente fala assim, eu vou orar a Deus para que Deus comece a fazer isso na sua vida. Isso é uma oração de maldição. E a gente acha que isso é correto. E muitas das vezes a gente ouve dos nossos líderes,
cristãos aí, dos nossos pastores, nossos líderes, apóstolos, que isso é uma forma correta. O correto é nós deixarmos na mão de Deus e não usarmos a nossa boca para amaldiçoar. E por que esses homens de Deus, eles amaldiçoaram e aconteceu alguma coisa? Eles fizeram feitiçaria? Não, eles não fizeram feitiçaria. Eles amaldiçoaram. Nós acabamos de ver que a maldição ela precisa ter lacunas na vida da pessoa, do qual ela está sendo direcionada para que ela haja. Mas a gente sabe muito bem que muitos de nós cristãos falamos o quê? Aquela cartomante, aquele pai de santo, aquela macumbeira, aquele isso, aquilo, vai lá pro terreiro e fica fazendo maldade, fica fazendo feitiçaria para a vida dos outros. E nós já ouvimos vários testemunhos a respeito. Essas pessoas, elas fazem feitiçaria para muitos filhos de Deus e essa feitiçaria não cai. Muitas pessoas já fizeram trabalhos, talvez até para a sua vida, e a macumba, o feitiço não aconteceu. Aí você fala, o meu Deus é maior. Realmente, o seu Deus é maior. Mas Deus agiu mediante o estado da sua vida. Sua vida não teve lacuna para que essa maldição encontrasse legalidade para entrar na sua vida. Então, ainda que o feiticeiro lá no terreiro, ou lá em na encruzilhada, esteja fazendo algo sobre a sua vida, através dos demônios, através dos espíritos maus, se a sua vida estiver direita, como a palavra de Deus diz, que assim uma andorinha no seu vaguear, um pássaro no seu vaguear, ou seja, procurando um local para pousar, assim a maldição, se ela não encontrar causa, se ela não encontrar brecha, ela jamais vai poder entrar na sua vida. Ainda que todos os tambores do mundo batam sobre a sua vida, ela não vai encontrar pouso, porque na sua vida não há brechas para ela pousar. Então, quem faz a feitiçaria, quem joga um feitiço sobre alguém, ela pode simplesmente ser um feiticeiro e que trabalha sobre influência do mal. Só que a inveja, ela precisa de uma influência do mal? Ela precisa de um espírito para atuar na vida dessa pessoa e ela aí começar a invejar? Não. A inveja qualquer um de nós podemos ter. E é aqui que começa algo que eu quero tratar com vocês e que é muito sério e que eu tenho visto isso desde a primeira viagem que eu fiz de retorno ao Brasil. E eu tenho percebido isso na vida dos crentes, eu tenho percebido isso no comportamento dos crentes, eu tenho percebido isso na Igreja de Cristo e que a gente acha banal e que nós estamos agindo pior do que o feiticeiro. Se Deus falou que ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora todos aqueles que praticam a feitiçaria, vocês não acham que quem tem inveja também ficará de fora do reino de Deus? Se ela é pior do que a feitiçaria, com certeza os invejosos também ficarão de fora do reino de Deus. Por mais que eles preguem a palavra de Deus, por mais que eles se vistam adequadamente, por mais que eles falem palavras bonitas, mas os invejosos não herdarão o reino de Deus. E aqui eu quero tratar uma coisa muito interessante com vocês. A primeira inveja surgiu lá com Lúcifer, quando ele invejou o trono de Deus. A segunda inveja surgiu lá em Caim, quando ele invejou a atenção de Deus em Abel. Caim, ele relata que Deus dava mais atenção a Abel, ao irmão dele, do que a ele. E há uma coisa muito interessante, que Deus fala para Caim que o mal que está nele, ele deveria controlar. Estranho isso, né? Porque o mal que está em Caim, ele deveria controlar. Porque a inveja, ela precisa ser controlada. E ela precisa ser controlada da base. Ela precisa ser controlada na raiz. Assim como todo o pecado, ele tem que ser controlado na raiz. Aí você pode estar falando assim, esse vídeo não é para mim, Regiane está falando, mas eu sou uma pessoa que sou isenta de inveja. Será que você é isenta de inveja? Nós vamos descobrir agora se você é isenta de inveja. Quer ver um exemplo? A gente vê uma pessoa que
É uma pessoa simples, uma pessoa totalmente trabalhadora, mas você tem uma posição melhor na sociedade, ou você trabalha numa empresa melhor, você recebe melhor, a sua casa é melhor, a sua condição de vida é melhor do que aquela pessoa. Mas de repente você abre o Instagram lá, ou você abre o Facebook, e você percebe que o teu vizinho, vamos lá, vamos falar o vizinho. O teu vizinho viajou. E ele viajou para um país que você ama e que você deseja conhecer ardentemente, mas você ainda não teve condições de ir porque demanda muito dinheiro. Vamos dizer, ele viajou para a França. E aí ele chega e bate um selfie e posta lá numa dessas redes sociais do qual eu falei aqui. A primeira coisa que muitas das vezes nós fazemos, eu vou falar nós, é estranho. Esse cara não tem nem onde cair morto. Trabalha naquele trabalho tão simples, tão chifre. De onde arranjou dinheiro? Deve ter pego um empréstimo. Ou deve ter parcelado essa viagem 1000 vezes, até perder de vista. É porque eu conheço ele, eu conheço ela. Não tem condições de pagar uma viagem dessa. Olha o hotel que tá, olha os passeios que estão fazendo. Mas tá bom, né? Pelo menos existe parcelamento. É um comentário, parece uma coisa meio estúpida, né? Mas a gente às vezes desmerece a conquista do outro porque a gente não teve condições de ter aquela conquista ainda, então a gente desmerece. E a gente não observa que o desmerecer a conquista de alguém é uma inveja. Desmerecer a conquista de alguém, ainda que para você pareça pequeno, é uma inveja. Guarde isso. Muitos de vocês vão falar assim, não, isso não é uma inveja, é apenas uma observação. Observação não. A gente usa palavras diferentes para um erro, para mascarar uma verdade. Inveja. Mas também, né? Viajou porque parcelou em várias prestações. Aí passa alguns meses, essa pessoa vai lá para Dubai. O mesmo vizinho foi para Dubai. Nossa, tirou um ano sabático, resolveu rodar o mundo. O cara vai para Dubai. País caríssimo de se viajar. O discurso não é, mas também parcelou em tantas 1000 vezes. Será que o discurso vai ser esse ou o discurso vai ser: o que esse cara tá fazendo para ter tanto dinheiro? Tava outro dia na França, agora tá lá em Dubai. Tá mexendo com parada errada. Se for uma mulher, o que tá fazendo? Deve estar se prostituindo. Ou também casou com um homem rico, né? Agora tem dinheiro. Se casou com um homem rico, vai viajar para tudo quanto é lugar. Olha, mais uma vez, a gente fazendo desvalores com a conquista das pessoas. A gente sempre olha pelo lado negativo. Como conseguiu tanto dinheiro? Não tem nem um ano que viajou para a França, agora já está lá em Dubai. Olha as postagens, olha o avião. Olha a roupa que essa pessoa está usando, olha a comida que ela está comendo. Está fazendo alguma parada errada? Está se prostituindo? Com certeza ganhou na loteria e não quer falar para ninguém. E a gente começa a desvalorizar. E a gente começa a criar desculpas para a conquista daquela pessoa. Não, e as desculpas só as desculpas ruins. Não que a pessoa fez isso, não que a pessoa com certeza, eu conheço esse tipo de pessoa, com certeza está fazendo uma parada errada. E a gente começa a dizer que conhece esse tipo de pessoa, que a gente sente no faro que aquela pessoa está traindo, que essa pessoa está fazendo uma parada errada. E a gente já começa a querer dar desculpas porque a gente não tem. E se a gente não tem, está fazendo as coisas certas, trabalhando, servindo a Deus, aquela pessoa tem porque ela está fazendo uma parada errada. Isso é inveja. Então eu não tenho porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou esperando em Deus e as coisas estão indo muito devagar porque eu só faço as coisas certinhas, aquele ali está conseguindo as coisas porque ele está fazendo a parada errada. E a gente inveja. Quando a gente começa a observar que o nosso vizinho está prosperando
e a gente não prospera, a gente entra em crise. Eu falo a gente, pessoal, porque eu não posso falar você, né? Porque você, tem muita gente aí que está me assistindo. Então eu falo a gente porque nós somos um corpo em Cristo e nós precisamos nos consertar, porque nós estamos enfermos. Muitos de nós estamos enfermos. Com essa teoria de prosperidade, com essa teoria de um bando de coisa aí, e não tem teoria da palavra de Deus. E tá todo mundo morrendo. E achando que vai herdar a glória de Deus, o reino de Deus, não vai herdar o inferno. Vai ter muita surpresa, muitos crentes no inferno. Mas enfim. E que vão ser libertos. Então vou começar outro vídeo aqui. Preste essa atenção. Aquela pessoa, aquele vizinho, ele foi no início do ano para a França, no meio do ano ele decidiu para Dubai, e daqui a pouco a gente começa a ver que ele está diferente, porque ele agora está diferente, ele agora está numa posição melhor que a nossa, e isso começa a incomodar a gente, porque ele já não é mais o igual ou o inferior. Aquela pessoa está começando a conquistar, aquela pessoa está começando a ser independente, aquela pessoa está começando a conhecer o mundo, as culturas, ela está abrindo a mente dela, então ela está evoluindo como pessoa. E muitos de nós começamos a entrar em crise e a gente começa a falar com Deus. Por que ele? Porque ele não eu, porque ela e não eu. Eu estou aqui na tua casa fazendo a tua vontade, o Senhor abençoa ele, abençoa ela e eu não. O que está acontecendo, Senhor? Eu faço a tua vontade, eu te sirvo e o Senhor está abençoando esse povo. Cadê? Quanto tempo que eu estou te pedindo, Senhor, que eu quero viajar, que eu quero conhecer o mundo, que eu quero ir lá para Israel, que eu quero ir para Jerusalém, que eu quero ir para Nova York, que eu quero ir para todos os lugares, e o Senhor não me dá. Eu não tenho dinheiro nem para ir aqui até a esquina, nem daqui para um outro estado mais fácil, nem pegar um ônibus, e o Senhor está abençoando essa pessoa que já está em Dubai. E eu não. E aí começa a surgir uma revolta no nosso coração. A gente começa a culpar a Deus, porque o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que eu estou me analisando, eu estou fazendo tudo certo, mas por que o Senhor não está me abençoando? E a gente não obtém a resposta imediata de Deus, e a gente começa a acusar aquela pessoa de estar sendo vencedora porque ela está fazendo parada errada. E quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a reclamar com Deus, o porquê Deus não nos abençoa, o porquê Deus abençoa A, B, C e a nós ele não abençoa, a gente começa a cometer o assassinato. E o primeiro assassinato que nós cometemos, pessoal, é o assassinato da nossa fé. É o assassinato da nossa confiança em Deus. Porque a gente começa a questionar a Deus a vitória do nosso irmão, da nossa irmã, porque Ele pode abençoá-los e a nós não. O que há de diferente entre nós e eles? E a gente começa a perder a confiança e começamos a questionar se o que nós estamos fazendo está certo, está errado, qual é a posição que nós estamos. E quando a gente não encontra soluções ou resposta para isso, a gente começa a cometer o segundo assassinato, que é o assassinar a moral do vencedor. A moral e o nome de quem está vencendo. Aí a gente começa a assassinar a história daquela pessoa que a gente nem conhece. E se conhecemos, a gente não sabe nem os processos internos que ela passou para estar naquele lugar, naquele pódio. E a gente começa a destruir, falando mal daquela pessoa, jogando na cabeça dos outros que estão ao redor que aquele indivíduo que está vencendo com certeza está fazendo uma parada errada, com certeza está se prostituindo ou roubando, com certeza está se endividando. E a gente fala com tanta veemência, eu sei porque eu conheço, eu farejo essas coisas. E às vezes não é nada daquilo. E ainda que fosse, não era da nossa conta, mas às vezes, na maioria das vezes, não é nada daquilo. A gente diz mal sobre aquela pessoa. A gente assassina a reputação daquela pessoa. A gente quebra a credibilidade, a confiança que as outras pessoas têm naquele indivíduo que está vencendo. E muitos deles, às vezes, ficam assim, ué, o que eu fiz que está todo mundo me olhando mal? Cochichando por onde quer que eu passe?
não sabendo aquele pobre coitado que eu e você falamos mal dele. Porque nós não suportamos ver a vitória dele. Nós não suportamos vê-lo postar nas redes sociais os locais que ele está ou que ela está. Nós não suportamos ver que ela está ou que ele está numa posição melhor que a nossa. Nós não suportamos ver que nós estamos nas mesmices por culpa nossa, por acomodação nossa. E ver o outro simples vencer porque tomou ousadia de vencer, enraivece a nossa vida, porque nós queremos ter a desculpa de que nós estamos esperando em Deus e Deus ainda não fez a vontade dele. Conversa. Que Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. E a tua parte não ficar bisbilhotando a vida do irmão ou da irmã e nem lançando sobre ele palavras negativas e nem muito menos queimando o nome dele para os outros só porque você não tem capacidade de vencer. E a terceira coisa que faz com que a inveja pior do que a feitiçaria é o seguinte, porque quando a gente não aguenta mais, assim como Caim, e assim como Lúcifer, porque Lúcifer foi tentando queimar o nome de Deus sobre todos os reinos do céu. Ele foi tentando queimar, até que conseguiu uma patota lá. Então, quando a gente não consegue queimar, e mesmo queimando o nome daquela pessoa ainda está desbravando tudo, está vencendo. Aí o que faz? Muitos vão lá e matam e tiram a vida do outro de verdade. Porque não suporta ver aquela pessoa feliz. Porque não suporta ver aquela pessoa vencer. Até o sorriso dela incomoda. A feitiçaria, o feiticeiro convida os demônios, oferece sacrifício aos demônios para ele fazer mal a uma pessoa. E esses demônios só vão conseguir fazer mal a essa pessoa se encontrar legalidade na vida dela para tal. Mas a inveja não. A inveja você não precisa dos demônios para fazer o mal. Quando o assassinato de si mesmo aconteceu, da sua própria esperança, por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, fala: feliz é o homem que não perdeu a sua esperança. Ou seja, que ele ainda continua lutando para conseguir o que ele quer. Então, quando ele mata a esperança dele em Deus, quando ele mata, destrói o nome daquela pessoa e não vê resultado nas suas maldades, aí muitos recorrem ao físico, muitos matam de verdade. A gente vê nos noticiários muitos crentes, muitas pessoas que outrora eram amigos e se mataram ou roubaram alguma coisa da vida daquela pessoa porque não suportava a vitória do outro. A gente vê igrejas se desfazendo aí porque o outro não consegue ver que na igreja do irmãozinho ali tem mais membros do que na igreja dele. Aí levantam-se calúnias contra aquele pastor lá para que os membros saiam correndo da igreja dele. Eu já vi isso acontecendo. Aí os membros saem correndo daquela igreja e vai para a igreja do caluniador. Ele é de Deus, porque Deus deu revelação. Aí fala, não, Deus me deu a revelação que aquele homem deu nada, só se for o Satanás. A gente também tem que decifrar, né? Às vezes o cara tá falando a verdade. Deus deu sim, que é o diabo, porque ele é o Deus desse mundo. O Deus da mentira, o Deus da maldade, o Deus da inveja, o Deus da morte. Então quando alguém fala assim, Deus manda te dizer, cuidado, que Deus foi que mandou dizer. Então, quando você ouvir alguém dizendo assim, a tua felicidade, a minha felicidade, toma cuidado. Ao menos que você esteja contente com a vida daquela pessoa e tenha certeza que aquela pessoa é sua parceira, não acredite nessas palavras. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, diga para o teu irmão ou para a tua irmã que a felicidade dele é a sua felicidade. Não. Muitos estão falando para você assim, a tua felicidade é a minha felicidade, mas queriam falar assim, a tua felicidade deveria ser a minha felicidade, você não merece essa felicidade, ela é minha e eu vou, por direito, tomar essa felicidade de você. É isso que eles têm vontade de dizer. Então, quando alguém falar assim, a tua felicidade é a minha felicidade, cuidado.
Porque ele pode estar dizendo, a tua felicidade é minha, eu que mereço, ela não é tua, é minha. Eu que deveria estar vivendo o que você está vivendo, eu que deveria estar feliz, e não você. Simples como a pomba e prudente como a serpente. É isso que Jesus nos manda ser. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Regiane, por que tu veio trazer essa palavra hoje? O mundo já está um caos e você veio trazer essa palavra hoje. Porque eu vim te dizer que no nosso meio há várias serpentes. Na nossa família há várias serpentes. Na nossa igreja há várias serpentes. No nosso meio há várias serpentes. No nosso círculo de amizades há várias serpentes. E você deve saber identificar as serpentes. Piscou inveja. Comece a vigiar com essa pessoa. Não fica falando, Deus vai transformar essa vida. Deus não transforma caráter de pessoa que não quer. Caráter, personalidade, tem que ser o indivíduo falar, eu me desgarro disso aqui. Tem muita gente no nosso meio com caráter desviado. A gente entende aqui que a palavra de Deus diz que a inveja é pior do que a feitiçaria, porque a feitiçaria precisa de um demônio ir lá levar a maldição na vida daquele indivíduo do qual ele foi encaminhado e tem que encontrar brecha na vida daquela pessoa. A inveja não, ele não precisa de demônio para ir lá fazer mal na vida dos outros. O indivíduo mesmo faz a maldade, ele vai com as próprias mãos, com o livre-arbítrio dele, assim como Caim fez, com o livre-arbítrio dele, com a inveja que ele tinha do irmão, vai lá e mata. Primeiro ele mata a si mesmo, a esperança que ele tem em Deus. Depois ele mata a honra daquela pessoa. Quando ele vê que ele não conseguiu destruir a honra daquela pessoa, ele vai lá e tira a vida daquela pessoa com a própria mão. Foi assim com Jesus. A inveja que tiveram com Cristo foi essa. Quiseram manchar a reputação dele. Não conseguiram. Crescia mais e mais a reputação dele. Depois foram lá com as próprias mãos, levantaram testemunhas falsas e mataram o mestre. E isso está acontecendo agora nos últimos dias. Abra os seus olhos. Não acredite em todos que dizem que a tua felicidade é a felicidade dele. Feche a sua boca. Para de ficar publicando em rede social. Para de ficar publicando a felicidade do seu casamento. Para de ficar publicando o que você faz com o seu dinheiro. Para de ficar publicando o que você faz nas suas viagens. Para de ficar acreditando em todos que se dizem irmão e irmã. Para de ficar acreditando em todos aqueles que dizem que está orando por você, botando a mão na tua cabeça porque está te amaldiçoando. Acorda. Então hoje foi um vídeo duro, eu ouço muitas histórias por aí, eu vejo muitas coisas acontecendo. Eu queria ensinar a vocês a diferença da maldição e da inveja. E por que a inveja é pior do que a feitiçaria? Então para você que é crente, acredita na palavra de Deus, cuidado que você pode muitas das vezes estar sendo pior do que o feiticeiro que está lá convocando os demônios para fazer mal na vida dos outros. Pagando lá com o sacrifício de animais o mal para ir lá na vida dos outros fazer bagunça. Cuidado, você pode estar sendo pior. Falando mal, quando você fala mal de uma pessoa, você está com inveja daquela pessoa, você está destruindo o nome daquela pessoa. Mas eu sei. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que ir até ele com 2 testemunhas e tentar convencê-lo que ele está errado. A Bíblia não manda você ir para a internet, para o megafone, para pegar aquele negócio grandão e falar mal. Olha, irmãos, eu quero no meio da igreja, eu quero falar que aquela irmã ali, aquela irmã está em adultério. Não, a Bíblia não manda isso. A Bíblia manda você ir com 2 testemunhas, tentar convencer que aquela pessoa que está errando a mudar o comportamento dela, em secreto. A Bíblia diz que se você conseguir convencer aquela alma, olha quantos méritos você vai ter. Mas se você não conseguir, você lava as suas mãos do erro e para onde aquela pessoa vai. E nós fazemos o contrário. A gente, além de não sabermos o que está acontecendo na vida daquela pessoa, a gente ainda inventa, dizendo que foi Deus que falou, ou que você sentiu, que agora é um tal de sentir, eu senti.
Ou eu vi, não sei o que a pessoa tá vendo, e aí bota tudo na conta de Deus. E também a gente tem que saber que Deus, porque se for o Deus mesmo chifrudo lá, né, o capiroto lá, é porque realmente a pessoa tá falando a verdade, ela viu. E até eles fazem isso como anjo de luz, mas do Deus eterno não. E a gente tá manchando a reputação dos outros. E achando que a gente está fazendo a vontade de Deus. Eu quero que você saiba, você que está fazendo isso, você é pior do que feiticeiro e você não vai herdar o reino de Deus. E você que tem inveja, só porque alguém tem uma coisa que você não tem e não tem disposição para trabalhar para ter. Porque há uma grande diferença. Tem muita gente que quer ter as coisas, mas fala, eu estou esperando em Deus. Deus disse que é para esperar nele, é apenas fazermos a vontade dele. É mesmo. Deus falou o quê? Faça a tua parte que eu te ajudarei. O povo não quer trabalhar, o povo agora quer viver de internet, o povo quer viver de dízimo, de oferta, de TikTok. E vamos esperar em Deus. Aí Deus não dá, porque Deus fala que ele não tem acordo com o preguiçoso. Aí quando Deus resolve abençoar o irmãozinho, que ainda que seja o trabalho mais simples do mundo, mas porque ele está trabalhando e está juntando dinheiro para fazer as coisas, mas porque ele? Eu? Olha como eu sou santa. Eu prego no YouTube. Olha quantas pessoas ouvem falar de Deus. Aí eu vou lá e vou ter inveja daquele pessoal que está trabalhando. Mas Senhor, que é isso? Olha, eu falo tão bem, eu tenho tanta boa aparência, eu tenho um cabelo penteado, ele nem cabelo penteado tem. E a gente começa a botar, sabe? Façamos uma análise de nós mesmos. Porque as bênçãos não nos seguem, não vêm atrás de nós, pelo contrário, as bênçãos correm de nós. O que tem em nós que faz com que as bênçãos que deveriam correr na nossa direção, essas bênçãos elas fogem de nós. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão aqueles que creem, aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas porque ao contrário disso, as bênçãos estão fugindo, estão querendo estar bem longe de nós. O que nós estamos fazendo de errado? É isso que eu queria falar hoje para vocês depois de tanto tempo. Não seja um invejoso. Não desvalorize a conquista das pessoas. Não desvalorize o mérito do outro. Não desvalorize porque uma pessoa tem uma boa aparência. Não desvalorize porque uma pessoa tem uma voz bonita. Não desvalorize porque uma pessoa conseguiu viajar para Dubai e você não. Não desvalorize uma pessoa porque ela come carne e você não. Não desvalorize alguém que conseguiu um casamento e você não. Não desvalorize alguém que soube escolher alguém para viver a sua vida e você foi precipitado ou precipitada. Não desvalorize porque uma pessoa conseguiu educar os seus filhos e você preferiu ficar tomando conta do seu umbigo enquanto seus filhos estavam crescendo e hoje eles são trabalho para você, só dão vergonha para você. Não desvalorize quem resolve dar um tempo de si para te ensinar algo. Não desvalorize nenhuma conquista que alguém fale que foi difícil você falar, mas também isso, né? Qualquer um faz. Não desvalorize. Porque para você poderia ser fácil, mas para essa pessoa foi muita pedra, foi muito espinho. Não desvalorize se alguém escreveu um gibi e só porque você escreveu um livro. Não desvalorize. Porque um gibi, tem muita gente como eu amo gibi. Eu amo gibis. A pessoa, para ela foi um marco escrever um gibi. Mas se você teve a oportunidade de escrever um livro, parabéns para você. Sejamos sensatos e amáveis com o sofrimento das pessoas. E sejamos maduros para aceitar a conquista e a vitória de todas as pessoas, ainda que a nossa vitória não tenha chegado. Devemos ser maduros para aceitarmos o sim de Deus na vida de uma pessoa e o não de Deus nas nossas vidas. Devemos ser maduros para aceitar, aguarde só mais um pouquinho de Deus. Você ainda não está preparado para receber tal coisa. E ainda que o nosso vizinho esteja indo para um cruzeiro no mundo, que venhamos de coração ficar felizes e saber, o meu tempo irá chegar. Mas hoje eu vou me alegrar com a conquista do meu vizinho.
Não venhamos desvalorizar os outros. Não venhamos envergonhar ou corromper o nome de ninguém. Porque isso não é glorificar a Deus. Isso não é ser cristão. E isso vai te levar para o inferno. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Medite. Por que a inveja é pior do que feitiçaria? Porque a inveja, ela precisa do livre-arbítrio do homem para fazer. E a feitiçaria, ela precisa dos demônios terem legalidade da vida de uma pessoa para acontecer. O que é pior? Você corrompeu o livre-arbítrio que Deus te deu, que é amar o teu próximo, e ao invés de você amá-lo, você fazer o mal a ele, ou você usar os demônios que já estão condenados para fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Os dois são ruins. Mas eu quero te deixar um alerta. O livre-arbítrio corrompido é trocentas mil vezes pior. Porque significa que você quebrou todos os mandamentos de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo. E eu tenho certeza que você não gostaria que as pessoas tivessem inveja da sua vida, mas que ficassem muito felizes com a vitória que Deus te deu. Medite nisso e reflita nas suas atitudes a partir de agora, para que você não seja nem feiticeiro e nem tampouco invejoso. Amém.